Triste. Muito triste. A notícia da morte da atriz Naya Rivera. Faleceu enquanto nadava com um filho em um lago. Após sua morte, de acordo com o que se ouviu falar, ganharam força algumas teorias de uma possível maldição envolvendo Glee, o seriado em que Naya Rivera fez grande sucesso. E de que o lago em que ela morreu também é amaldiçoado. Nessa Sexta do Medo, eu vou contar um pouco mais sobre essas supostas teorias de maldição. Naya Rivera tinha 33 anos de idade quando morreu. Jovem, não é? Muito jovem. E era muito conhecida por ter interpretado um dos principais papéis nessa série de sucesso chamada Glee. No último dia 8 de julho, Naya, acompanhada de seu filho, alugou um pequeno barco para navegar pelas águas do lago Pério, que fica a mais ou menos 90 quilômetros de Los Angeles. Nesse dia, a polícia local recebeu a estranha denúncia de que um garotinho tinha sido encontrado dormindo dentro de uma embarcação. Algo realmente estranho, não é? Ainda mais considerando o fato de que o garoto tinha apenas 4 anos de idade e estava completamente sozinho dentro do barco. Quando o garoto foi questionado sobre o que aconteceu, ele disse que estava nadando com sua mãe no local, mas que ela não tinha voltado para o barco. A polícia então suspeitou que a mulher poderia ter se afogado no lago. E uma busca com mais de 100 pessoas se iniciou por toda a área. A única pista que as autoridades tinham era um vídeo que mostrava Naya e seu filho chegando no local. Durante os longos dias de busca, a polícia não revelou muitas informações sobre a investigação que estava sendo feita. Mas desde que tudo começou, eles já trabalhavam com a hipótese de que ela poderia estar morta. Apesar dos fatos de que a atriz tinha experiência em navegar no local e era permitido nadar no lago, às vezes a água do lugar costuma ficar muito fria e pode ocorrer uma situação de hipotermia. A descoberta do corpo só foi possível depois que os investigadores tiveram acesso a uma foto que a atriz mandou por texto cerca de 90 minutos antes de desaparecer, na qual estava perto de uma caverna na parte norte do lago. Isso levou as buscas a se concentrar em torno dessa caverna. Exatamente onde o corpo foi achado. As autoridades revelaram ainda que acreditam que a atriz foi pega por uma corrente de água e conseguiu colocar o filho de volta no barco antes de ser puxada. Diferente do filho, ela entrou no lago sem o colete salva-vidas e, infelizmente, morreu em um trágico acidente. Depois que o corpo da atriz foi encontrado, familiares e colegas do elenco de Glee prestaram uma homenagem para ela. Eles ficaram de mãos dadas na beira do lago, onde ela foi encontrada. E é aqui que estão as nossas duas teorias. Uma envolvendo o elenco de Glee. A outra que diz sobre uma possível maldição do lago. Será que as duas têm alguma relação? Vamos começar falando sobre a maldição envolvendo o elenco do seriado. Infelizmente, a tragédia é apenas o último conto sombrio envolvendo o elenco da série. Enquanto os personagens da trama viviam felizes, cantando e dançando, os atores da vida real se envolviam em brigas, bebidas, drogas
e até crimes sexuais. A primeira polêmica aconteceu em 2010, quando o seriado estava no auge. Foi feito um ensaio fotográfico para uma revista masculina, onde o ator Cory Monteith, junto com as atrizes Lea Michele e Diana Agron, apareciam de uma forma mais, digamos, sensual. Na época, um conselho de pais que discutia a programação da televisão norte-americana achou que aquele ensaio era sugestivo à pedofilia, já que mostrava as atrizes Michele e Agron vestidas sensualmente, de minissaias ou apenas de calcinha. Para o conselho de pais, mesmo os três sendo maiores de idade, isso era um absurdo, pelo simples fato das atrizes e do ator interpretarem estudantes em Glee. Já em julho de 2013, surgiu a primeira tragédia envolvendo alguém do elenco. No caso, o ator Cory Monteith, que fazia o galã da série. Foi encontrado morto em um hotel no Canadá. O motivo da morte? Segundo as autoridades, Cory morreu por causa de uma overdose, após injetar heroína e beber champanhe. Sabe o que é mais assustador? O corpo de Naya Rivera foi encontrado no mesmo dia em que Cory morreu. Seria apenas uma infeliz coincidência? Talvez. Mas isso deixou muitos fãs intrigados. Mas o caso mais embaraçoso foi o do ator Marcus Salling. Ele interpretava Noah Puck Puckerman. E no ano de 2015, ele foi acusado de posse de pornografia infantil. Segundo as investigações da polícia, ele baixou propositalmente milhares de imagens ilegais e acabou sendo preso. Em 2017, Salling conseguiu um acordo com o promotor para ser sentenciado a até 7 anos de prisão, escapando de uma sentença que poderia chegar a 20 anos de reclusão. Naya Rivera, que chegou a namorar Salling, já havia dito que não tinha ficado totalmente chocada com as acusações. Em 2016, uma antiga namorada de Salling disse que o ator teve relação sexual com ela sem proteção, apesar dos pedidos para o uso da camisinha. A justiça decidiu não acusá-lo de estupro, citando um atraso na denúncia do ataque, além de evidências insuficientes. O problema é que, pouco tempo depois do ator se declarar culpado, o corpo de Salling foi achado pendurado em uma árvore, perto do rio Los Angeles. O ator havia se suicidado. O que deixou os fãs mais assustados foi uma cena de Glee, onde o professor questiona onde eles estariam em 2030. E Puck, o personagem de Salling, respondeu com as seguintes palavras: na cadeia, ou morto, ou ambos. Cerca de um ano depois da morte de Cory Monteith, Ben Dick, o namorado da atriz Becca Tobin, a Kitty de Glee, foi encontrado morto em um hotel na Filadélfia. O motivo do falecimento nunca foi esclarecido. Não encontraram drogas, medicações e nem arma em seu quarto. Para os familiares, Ben Dick sofreu um ataque cardíaco. E ainda, temos uma polêmica envolvendo Naya Rivera. Em novembro de 2017, ela foi presa e acusada de agredir seu marido, Ryan Dorsey, pai do garotinho que a acompanhava no dia em que faleceu. Em um material divulgado, Rivera aparece algemada e vestida com um capuz, enquanto é
questionada sobre o caso. Ela pagou uma fiança de $1.000 e foi liberada. Ryan afirmou na época que foi atingido na cabeça e no lábio inferior, enquanto levava os filhos para uma caminhada. Ele também teria dado à polícia um material onde mostra que foi agredido. Para completar, surgiu uma teoria envolvendo o lago onde Naya morreu. Quem mora perto dele prefere nem chegar perto. Eles dizem que o lago é muito estranho, que há muitos detritos no fundo e que tem uma péssima visibilidade. Além disso, o lago é repleto de correntes e ventos fortes e possui uma água extremamente fria. Partes onde a profundidade passa dos 40 metros e é bastante comum a formação de redemoinhos por lá. Por causa de todas essas características, sempre que alguém morre no lago, leva muito tempo até que encontrem o corpo. Entre os anos de 1994 e 2000, várias mortes foram registradas no local. Em agosto de 1994, Jesus Danilo Carranza, de 27 anos, se afogou em um passeio com sua família, mesmo usando um colete salva-vidas. Em julho de 1997, Libório Domingues se afogou enquanto tentava resgatar sua filha. A menina foi salva, mas o corpo de Domingues só foi encontrado vários dias depois. No dia 1º de setembro de 1997, Isidro Castillo, de 22 anos, encontrou problemas enquanto nadava e pediu que sua namorada lhe jogasse uma boia. Infelizmente, ela não conseguiu jogar a boia a tempo. Seu corpo foi encontrado um dia depois. Em 30 de setembro de 1997, as equipes de resgate recuperaram o corpo de Ulisses Anthony Mendoza, de 30 anos, que foi visto pela última vez enquanto nadava com membros da família perto do seu barco. Em fevereiro de 1998, o empregado do Lago Peiro, Arthur Raymond Caladara, foi encontrado afogado. Os detalhes de sua morte são desconhecidos. Com todas essas mortes, e pelo fato de muitas delas serem misteriosas, algumas pessoas acreditam veemente que o lago é amaldiçoado. Mas então quer dizer que Naya Rivera foi amaldiçoada 2 vezes? Isso é o que os teóricos da conspiração dizem. Eu só sei que é tudo muito triste. Triste. Qual a opinião de vocês? Se cuidem, meninos. Senão, vocês viram somente uma notícia de jornal. Até mais.